E hoje vamos dar sequência à nossa aula. Na aula passada nós falamos sobre a conjugação do verbo to do, para quando você precisar fazer perguntas simples, perguntas do tipo que nós falamos na introdução, aquele tipo de pergunta que você vai usar qualquer pronome pessoal. Dentro dessas perguntas você vai dizer assim: você gosta daquilo? Você gosta de não sei o quê? Então, em vez de você simplesmente dizer you, você tem o quê? Você tem o do antes do you. Por quê? Porque normalmente depois do you virá um verbo, ou like, pode vir want, pode vir need, speak. Qualquer verbo que vier depois do you será o verbo principal da frase. Quer dizer que esse do, ele está a auxiliar o quê? Está a auxiliar o verbo que está vindo a seguir, right? Por exemplo, você gosta, do you like? Você quer, do you want? Você precisa, do you need? Você fala, do you speak? É daqui onde parte a expressão do you speak English? Right. Do you speak English? Você fala inglês? Por que o do you speak English seria basicamente dizer assim: you speak English? Você fala inglês? Tranquilo. Seria muito simples fazer uma pergunta desse tipo. You speak English? Não. Mas seguindo a ordem, a regra da gramática, tem que vir o do antes, tá? Do you speak English? Você fala inglês? Se você fala todo tipo de pergunta que você recebe com o do you, você tem duas opções para responder. Você pode dizer assim: yes, I do. Então, se a pergunta veio com o do you na forma interrogativa e a sua resposta for afirmativa, você pode responder na mesma estrutura. Qual seria a estrutura da forma afirmativa? I do. I do what? I do speak English. I do. É o mesmo que você dissesse assim: sim, eu falo inglês. Olha lá, você tem duas formas. Você pode responder yes, I do, parar por aqui, ou simplesmente, ou dizer yes, I speak English, right? Yes, I speak English. Ou yes, I speak, pode usar assim. Quer dizer, na forma afirmativa é opcional, right? Yes, I do. Se não falasse inglês, por exemplo, vamos ver que você não fala inglês. Então, você vai usar a forma negativa da conjugação. No, vírgula, que vai reforçar, I don't, ou I do not. No, I do not. Essa I do not what? No, I do not speak English. Eu não falo inglês. Para quê? Por que existe esse do not? Esse do not é o famoso don't, que normalmente você aprende como don't, né? Fica assim, ó. Saiu a letra O e fica assim, ó. Don't. Fica desse jeito, don't. Então você quem sabe, tá? Você usa o don't ou o do not. É a mesma coisa. Esse don't vai ser o do not. Do not what? I do not speak English. Quer dizer, eu não falo inglês. Então, olha a importância da conjugação do verbo to do, right? Então você vai usar sempre o verbo to do, tanto na forma afirmativa, interrogativa ou negativa, quando for questionado, quando fazendo alguma pergunta, ou quando você puder responder. Então você vai realmente precisar dominar essas conjugações. I do not. No, I do not. Or no, I don't. Que é a forma mais comum que você vai ouvir. No, I don't. Do you speak English? Yes, I do. No, I don't. Lembra que todas as perguntas simples, elas vão vir nessa estrutura. Do you, right? Vamos lá, mais uma outra pergunta. Do you live here? Você mora aqui? Olha só, aqui, novamente. Eu poderia fazer o tipo de pergunta. You live here? Não. Eu preciso de do para auxiliar o quê? O verbo to live. Para auxiliar o verbo to live. Por exemplo, do you live here? Você mora aqui? Se a resposta for sim, yes, I do. Se a resposta for não, yes, I do. Se a resposta for não pode falar yes, I don't, né? No, I don't. Aí, esse don't literalmente vai significar que você não fala. Então você vai sempre lembrar a conjugação ou afirmativa ou a conjugação negativa. Yes, I do. No, I don't. Quando você vê I do, você está reforçando a afirmação da pessoa. Quando você diz I don't, você está basicamente negando a afirmação da pessoa, right? Bem isso.
que é importante aqui é memorizar a conjugação. E de acordo com aquilo que você está perguntando, você só vai ter que pensar no verbo principal. Uma pergunta, por exemplo, você tem irmãos? Do you have brothers? Você tem irmãos? Você tem irmãos? Do you have brothers? Aí, ó. Do you have brothers? Yes, I do. Quantos irmãos você tem? How? Olha aí. How many brothers? How many brothers do you have? Quantos irmãos você tem? Sempre que você tem o you para fazer uma pergunta, você está aqui, ó. Está auxiliando, ó. Do you? How many brothers do you have? Se eu quisesse dizer I have 3 brothers, tá tudo certo, tá? Agora, se eu quisesse dizer assim, I do, em vez de dizer simplesmente o I have, eu diria I do have 3 brothers, também estaria certo. Então, na forma afirmativa, é opcional. Você quem sabe se usa o do ou não. Na forma afirmativa. Agora, na negativa e na interrogativa, é obrigatório. Então, I do have 3 brothers. Ou simplesmente, I have 3 brothers. Right. Você tem irmã? Do you? Aí. Do you have sisters? Do you have sisters? Você tem irmãs? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do é a forma mais simples de você responder afirmativamente qualquer pergunta que vier com essa estrutura do you. Yes, I do. Sim, eu tenho. Yes, I do what? Yes, I have a sister. Quando alguém fala yes, I do, é yes, I have a sister. Se não tiver, vai dizer assim, no, I don't. Quer dizer, não, eu não. Quer dizer, não tenho, né? Não tenho. Let me clean it up. Right. No, I don't. No, I don't. Não, não tenho. Então, esse don't vem do do not. Não se esquece. Lembra. Esse don't vem do do not. No, I don't. Então, esse do não vai ser traduzido como o quê? Como fazer, fazer. Right? Ok. O que é que ela faz? O que você faz? What? Para você que quer ter mais domínio, ver como é que funcionam as estruturas do verbo to do, tenta dar uma olhada num vídeo que tem aqui no canal, não sei se ainda existe esse vídeo, acho que sim, de como passar na entrevista do emprego. Dá uma olhada ali no vídeo, que tem muitas perguntas com a estrutura do verbo to do. Vá lá. Essa aqui tá lá também, tá? What do you do? Aqui, de onde que surge isso, né? Seria basicamente what do you? Mas sempre depois do you precisa vir um verbo para dar sentido na frase. Então, a forma afirmativa seria simplesmente o do you. E do vai ser o verbo principal. Vocês vejam que aqui está repetido o do e aqui mais um do. Então, o verbo que vai significar fazer será esse daqui. Essa aqui simplesmente vai auxiliar. Então, seria what do you do? Sempre ao responder você vai usar a estrutura I am, tá? I am. E depois você vai falar o que você é, right? Electrician, I am a nurse, I am electrician, I am a nurse, I am blah, 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 right? Tudo que você for, você vai colocar aqui em frente. Esse aqui é um detalhe que depois vamos aprender lá mais para frente, mas aqui ainda estamos diante de perguntas simples com o do you, do you, do you, do you, right? Vê lá, se eu quisesse perguntar assim, e a sua irmã? What about your sister? What about your sister? E a sua irmã? Ou seja, quanto a sua irmã? Vamos ver onde é que eu quero chegar com essa pergunta. What about your sister? E a sua irmã? Ela tem. Ela tem. Como é que eu faria essa pergunta? Ela tem. Ela tem. Bom, eu não posso ir direito usar o she antes do que. Assim, por exemplo, she has, por exemplo. Olha aí. She has, por exemplo. Ela tem. Blá, 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 blá. Não. Tá? Então, eu diria o quê? Eu usaria a conjugação do verbo to do, na terceira pessoa, does she. Olha a importância, tá? Does she. Aqui o verbo que vier vai estar na forma original, não posso colocar a letra S, qualquer outra coisa, não pode mais, fica do jeito original, porque aqui já está sendo representado pelo verbo to do, já está sendo auxiliado. Então, does she have, não pode ser does she has, right? Bom, aqui olha a conjugação.
Does she have a boyfriend, por exemplo? Does she have a boyfriend? Boyfriend. Does she have a boyfriend? What about your sister? E a sua irmã? Ela tem namorado? Does she have a boyfriend? Se eu quisesse perguntar, ela tem um emprego? Does she have a job? Does she have a job? Tá, vamos usar o job, tá? Mas tá, também fica por aí, tá bom. Does she have a job? Does she have a boyfriend? Does she have a job? E aí tá. Por quê? Porque o does she está auxiliando o verbo to have. E os seus irmãos? What about your brothers? What about your brothers? Eles trabalham? Do they work? Eles trabalham? Do they work? Aí. Do they work? Olha a importância da conjugação, tá? Se eu quisesse dizer, eles não. No, they don't work. Se sim, yes, they do. Basicamente isso. Right? É basicamente isso. Olha aqui. É sempre bom treinar essa estrutura. Do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you. Todo tipo de pergunta do tipo você vai vir com esse do you. Então lembra que essa estrutura é extremamente importante. E em frente vem um verbo. Like, want, need, speak. Qualquer verbo que vier em frente vai ser o verbo principal, sendo reforçado pelo do you. Do you speak English? Do you study English? Blá, 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 blá. Yes, I do. No, I don't. Por exemplo, a forma negativa seria basicamente assim. Yes, I do. No, I don't. Do you live here? Você mora aqui? Yes, I do. No, I don't. No, I don't want. I don't live here. Tá? Então, sempre que a pessoa para por aqui, é que a frase teria continuidade. Do you have brothers? Você tem irmãos? Yes, I do. I do what? I do have brothers. How many brothers do you have? How many brothers do you have? Quantos irmãos você tem? I do have 3 brothers. Você podia dizer I have 3 brothers. Então, na forma afirmativa é opcional. Você quem sabe. Na negativa ou interrogativa é obrigatório usar o do para negar ou para interrogar. Right? Lembra disso. Do you have sisters? Você tem irmãs? Yes, I do. No, I don't. Afirmando ou negando. Todo tipo de pergunta que vier com do you, você vai negar, de acordo com a conjugação, tanto afirmativa ou negativa, a conjugação do verbo to do. What do you do? O que você faz? I am a... O que você for, tá? Você vai escrever ali. Por exemplo, I am a teacher. I am a teacher. What do you do? I am a teacher. Good. Aí você está respondendo simplesmente eu sou, blá, blá, blá. E depois vamos aprender como conjugar o verbo to be. Aí vai ser mais simples, uma coisa mais simples. E a sua irmã, né? What about your sister? Does she have a boyfriend? Does she have a job? Ela tem um emprego? Ela tem namorado? Ela tem um emprego? Lembra-se que essa estrutura what about é basicamente quando você quer dizer assim, e sobre, tá? Quando você tem essa estrutura, quando você quer falar, e sobre fulano, tá? E quanto aquilo, tá? What about your brothers? E as tuas irmãs, blá, 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 coisa assim, tá? Do they work? Eles trabalham? Elas trabalham? Bom, pessoal, aqui o objetivo não é estender muito essa aula. O mais importante é o que vocês vão fazer aí em casa. Exercícios atrás de exercícios. Como é que você vai fazer isso? Usar a estrutura do you, tá? E acrescentar um verbo em frente. Exatamente igualzinho àquele exercício que eu deixei na aula passada, que é na forma afirmativa, que eu coloquei aqui, ó, que eu coloquei desse jeito, ó. Personal pronoun plus verb. E como formar a frase, essa aí. Agora, aqui você vai fazer desse jeito, olha lá. Conjugation of verb to do, é a conjugação do verbo to do, tá? Personal pronoun plus do, literalmente do, tá? Plus verb. E simplesmente assim, ó. Você vai fazendo desse jeito. Personal pronoun plus do plus verb. E aí você vai fazendo as suas... Não, na verdade é do, tá? Vai ser do plus personal pronoun plus verb. Isso. Aqui você vai estar formando perguntas. Seguindo essa regra, como que seria? Exemplo. Do you like this channel? Você gosta desse canal? Do you like this channel? Olha aí. Aqui, esse this channel que eu coloquei aqui,
é o quê? É o complemento. Mas a ideia que eu estou passando para vocês não é para acrescentarem. A ideia que eu estou passando para vocês não é para acrescentarem o complemento, tá? É para deixar basicamente assim. Não precisa acrescentar o complemento ainda. Primeiro vocês vão treinar simplesmente fazendo o quê? Verb to do plus personal pronoun plus verb. Sempre assim, ó. Do you like, blá blá blá, do you blá blá blá, do you blá blá blá. E depois, com o tempo, vocês vão começar a acrescentar o quê? O complemento. Mas o objetivo é que sempre acrescentar, conjugar o verbo to do, colocar um pronome pessoal e um verbo em frente para vocês começarem já a entender como funciona a estrutura da pergunta, deixar já no trilho e depois quando houver necessidade de colocar um complemento, vocês já vão colocar os complementos, right? Do you like this channel? You can answer here in comments. Você pode responder aqui nos comentários, yes I do. Yeah, no I don't, tá? Se não, também você escreve no I don't. But before, type like in this video, right? Antes, deixa um like aqui no vídeo e partilha esse vídeo para mais pessoas. E eu vejo você na próxima aula.